Professor Hamid, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de, neste início de conversa, professor, abordar um assunto aqui que não tem fim. Ontem, por exemplo, eu tive em mãos um raio-x de um paciente com vértebras fraturadas, em que o laudo dizia que estava tudo maravilha, não havia anormalidade nenhuma. Somente o ortopedista viu lá as fraturas. É aquele velho problema de exames, não vou dizer mal feitos, mas os laudos mal elaborados, que, se levados para um profissional não qualificado, podem acarretar sérios problemas para o paciente. O que nós, leigos, temos para fazer contra isso, professor? Olha, esse é um grande problema, né? Nós temos tempo abordado aqui que o médico não pode tratar de exames, ele tem que tratar de pacientes. Então, o médico também que recebe o laudo e vê a radiografia, ele tem todo o direito de discordar daquilo, porque o laudo deve ter sido emitido por um especialista. Porque o laudo só pode ser assinado por um especialista em radiologia. E quem recebe o exame, o médico, o clínico, até eles colocam uma observação, os radiologistas, isso é digno de elogio, que o diagnóstico só pode ser feito se houver uma correlação clínica. Então, o clínico tem esse direito, diante dessa assertiva, de fazer o interrogatório, criticar o exame, mandar repetir o exame. Pois é, professor, mas é aquela velha história. Como fica o paciente? Ele pega um resultado de um exame de laboratório cujo laudo está falho, leva para um profissional que, às vezes, não é tão qualificado assim. Falta a clínica, às vezes, ao profissional. E aí? Pois é, tem um problema eterno, né? Saúde pública de baixa qualidade. Quer dizer, não se pode fazer milagres. Se o indivíduo tem que dar 30 laudos por dia, é claro que ele não vai demorar mais do que 7, 8 minutos. Mas isso foi no particular, professor. Pois é, pior ainda, né? Eu acho que é pior. Até a respeito disso, nós já dissemos que a interpretação de um exame de imagem, de radiografia, é igual o indivíduo está num trem e ele está vendo a passagem. Se o trem andar muito depressa, quem está lá dentro não vê quase nada, ele vê vultos. E mesma coisa a interpretação de um exame radiológico. Não pode ser um trem bala em alta velocidade, põe aqui e já vai saindo. Tem que demorar. Professor, na semana passada nós conversamos aqui com o cirurgião Ademar Lopes, que é o cirurgião do vice-presidente da República, o José de Alencar. E o doutor Ademar fez aqui, com a participação do senhor, pesadas críticas ao serviço público de saúde. Teve gente em Uberaba que ficou de nariz torcido. Não estou sabendo. E até comentou comigo que o doutor Ademar, na verdade, é médico de rico e que ele não conhece de saúde pública. Eu queria saber a opinião do senhor, que o conhece muito bem. Olha, o Ademar, se ele é médico de rico hoje, ele já foi médico de pobres. O que não invalida, né, as suas qualidades. Agora, eu acho que para entender de saúde pública, não é necessário ser doutor em saúde pública. Qualquer médico, inclusive até no Código de Ética... Aliás, até o leigo que fica na fila, né? Fica na fila, ele tem que, às vezes, até entender mais ou menos, né? Agora, saúde pública é a interpretação correta dos problemas de saúde, né? Ele não precisa entender, por exemplo, de vacina. Você quer mais uma coisa? O câncer não é um problema de saúde pública? Quer dizer, raciocínio lógico, se o câncer é um problema de saúde pública e o doutor Ademar entende muito de câncer, logo, qual é a conclusão? Ele entende de saúde pública. Se é o segundo problema de saúde pública no país, eu acho que eu não vi nenhuma crítica. Seria ciúminhos de você? Não sei.
Não Professor, sei. o projeto do chamado hábito médico, que está no Congresso para ser votado, por si só é uma garantia de medicina de qualidade nesse país? Não, não é ele sozinho uma garantia, mas é um acréscimo, né, que dá a prerrogativa do diagnóstico para o médico. Porque se não existisse essa prerrogativa, Elton, não precisava ter medicina. Não precisava. Qualquer um seria clínico. Aliás, todo mundo faz diagnóstico, né? Só que não assume às vezes isso. Não, até o leigo, o seu fulano lá da padaria, né, receita remédio. Todo mundo receita remédio. E às vezes funciona, hein, professor? Funciona no indivíduo que não tem nada, né? Porque qualquer chazinho, né, indivíduo, por exemplo, um hipocondríaco, que tem mania de doença, né, funciona. Você dá um chazinho para ele, ou simpatia. Professor, o senhor nunca tomou um chazinho receitado pela vovó, não? Não. Eu não tive avó, foi por isso. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Está de volta, nós estamos conversando com o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor do Ponto de Vista Saúde, que vai apresentar o nosso convidado especial de hoje. Elton, esses desencontros acontecem numa situação igual essa, da interpretação do raio-x, que é grave, né? Em qualquer lugar essa situação. Mas muito mais grave do que isso é o indivíduo ficar cego por um diagnóstico errado. E para isso nós trouxemos hoje aqui, para debater esse assunto, o doutor Sérgio Correia, Sérgio Murilo Barcelos Correia, que é oftalmologista e especialista em retina, né? Porque a retina ficar doente é um problema sério, né? É um problema seríssimo. E às vezes o diagnóstico não depende só dele. Medicina é entrelaçada, né? Doutor Sérgio, muito obrigado pela sua presença. O professor Hamid disse aqui sobre a possibilidade de o cidadão ficar cego por um diagnóstico errado. Isto acontece com frequência? Bom dia, Edson. Bom dia, doutor Hamid. O diagnóstico, claro, de qualquer doença, na oftalmologia, doenças da retina, como o doutor Hamid disse, é muito importante que todo o indivíduo, todo o ser humano seja levado em consideração. E não apenas realizar um exame de fundo de olho, ver uma lesão e já dar o diagnóstico, ou solicitar um exame e, baseado naquele exame, já de maneira precipitada, dar o diagnóstico e já partir para o tratamento. Nos olhos, principalmente no fundo do olho, na retina, existe uma reflexão muito grande das doenças de todo o organismo. Por quê? No fundo do olho existe tecido nervoso, existem vasos, existem tecidos pigmentados, então existem origens variadas de tecidos que vão refletir doenças de todo o organismo. Doenças reumáticas podem se manifestar no olho, variadas doenças reumáticas. O diabetes, a hipertensão, através da circulação. Então, no fundo do olho, a gente pode encontrar lesões, alterações, acometendo ou não a visão de doenças de outros órgãos à distância. Então, é muito importante que, ao examinar o oftalmologista, o médico, ao examinar o fundo do olho, ele tem que lembrar que aquela alteração do fundo do olho, ela muito provavelmente está relacionada com uma outra parte do organismo. Então, o exame oftalmológico, a história, a queixa do paciente, tudo precisa ser levado em consideração. Então, não é apenas um exame que determinada lesão sugeriu que seja feito, que vai diretamente dar o diagnóstico e propor o tratamento. Então, o médico precisa ter o conhecimento, precisa muito ter o cuidado de levar tudo em consideração. Então não existe uma consulta com o oftalmologista de 10 minutos? Infelizmente, a pressão, às vezes, do número de atendimento, o local onde se atende, dependendo do serviço que cobra do médico, que atenda um número exagerado de paciente, essa pressão interfere nesse tempo e, logicamente, vai interferir
no resultado do trabalho médico e, logicamente, o paciente pode ter algum prejuízo sob toda essa pressão da correria do dia a dia, da necessidade, às vezes, do profissional ter uma remuneração melhor ou cumprir a obrigação de acordo com aquela pressão. Mas medicina não é por aí. Ressalte-se, Wellington, que esse problema de produtividade, medicina não é fabricar boneca. Não é que você tem que fabricar tantas bonecas por dia ou por hora. Medicina é uma coisa muito séria, né? Que não pode existir tempo, porque uma consulta, por exemplo, ela pode durar 1 hora e você não chegar à conclusão. E não é só através de exames complementares que o indivíduo faz o diagnóstico, isso precisa ficar claro. É o caso aqui da fratura. Não pode se tratar de exames, é preciso tratar de pacientes. O que o paciente tem não é um exame. Se o próprio realizador do exame, ele escreve que o exame é secundário e que o diagnóstico clínico é o que vale, então como se pode fazer essa correria de consulta de 10 minutos? E isso é o que vigora na saúde pública. O indivíduo tem que atender tantos doentes por dia. Isso é impossível, né? Doutor Sérgio, por que a retina é chamada de retina? A retina, ela tem uma grande importância nos olhos. Na verdade, a gente enxerga com a retina. E a retina também é reconhecida como a janela do corpo, porque através de um exame simples, chamado oftalmoscopia, um aparelhinho com uma luz, o médico consegue ver o fundo do olho. Por que a janela do corpo? Mas o que é o fundo do olho? Sim. O fundo do olho é a parte que está no fundo do globo ocular. O olho poderia ser dividido em algumas partes. É a traseira do olho. Exatamente. Só que é a porção interna. Você tem a parte anterior, onde está a córnea, que está coberta pelas pálpebras, tem o segmento anterior. No segmento posterior do globo ocular, então o globo ocular é aproximadamente uma esfera, podemos dividir essa esfera em 2 partes. A parte anterior e a parte posterior. A retina está localizada no segmento posterior. Então, fazendo uma analogia, a retina seria a câmara de ar de uma bola de futebol de campo. Ela está dentro do capotão. O capotão seria a parede do globo ocular e a câmara de ar seria a retina, que seria também aproximadamente como uma antena parabólica, que no caso ela captaria a luz. Então a porção anterior do olho é responsável por focalizar a luz na retina. Então a córnea é uma lente, o cristalino que vira catarata é uma lente, tem a finalidade de condensar a luz, convergir os raios para um ponto da retina principalmente, um ponto central. A retina ela é responsável por captar a luz, transformar a luz num estímulo nervoso. Então ela é capaz de promover a transformação da luz nesse estímulo que é jogado, levado para o cérebro e a pessoa ter a sensação da visão. Então a retina tem essa grande importância porque, na verdade, a gente enxerga com a retina. A retina são células nervosas que se especializaram, que têm pigmentos capazes de absorver a luz, as cores que contêm a luz, e dar a sensação da visão das imagens. E é possível realmente ao médico ver o fundo do olho com nitidez? Sim, todos os médicos podem se treinar para ver o fundo do olho. E existe, então, um aparelho chamado oftalmoscópio, desenvolvido há mais de 40 anos, que a gente consegue ver nitidamente o fundo do olho. Voltando àquela história da janela do corpo. Por quê? No fundo do olho a gente consegue ver a circulação sanguínea em vivo, funcionando, sem a necessidade de fazer uma biópsia, sem a necessidade de injetar um contraste ou fazer um exame invasivo para ver como está funcionando, por exemplo, a circulação. Então a gente consegue olhar a circulação da retina e traçar um paralelo como está a circulação em outros órgãos. Então essa é uma grande importância desse exame de fundo de olho. Sérgio, só para a população entender,
quer dizer que além do sistema nervoso existiria uma rede de vasos, de artérias, pequenas artérias e veias, que nada mais são do que o prolongamento das outras artérias do corpo, só que infinitamente mais finas, né? E aí está a vantagem, então, do oftalmoscópio de detectar precocemente essas doenças, né? Exatamente. Essa circulação da retina, o aspecto dos vasos, pode mostrar alterações de doenças, como a hipertensão. A hipertensão afeta os vasos de todo o corpo. Só que, para ver detalhes, às vezes, precisa de um exame radiológico, um exame de imagem, para saber como estão as artérias, os vasos do organismo do indivíduo hipertenso. Com o exame do fundo do olho, a gente pode observar como estão essas artérias, essas veias, se o indivíduo está cuidando bem da sua hipertensão, qual o nível de gravidade daquela doença, e emitir um parecer que vai colaborar como um exame complementar para o cardiologista. O mesmo caso do diabético. Se o diabético está controlando bem a sua doença ou não, o diabetes se manifesta no fundo do olho, e no fundo do olho, essas doenças podem afetar a retina de uma maneira tal que chegue até ao risco de perder a visão. Então, o exame do fundo do olho, o controle do aspecto da circulação da retina, pode levar à necessidade de destinar um tratamento e indicar a esse indivíduo que ele precisa controlar melhor a sua doença. Ô Sérgio, e no caso em que existem manifestações iniciais fora do fundo de olho, por exemplo, nas doenças reumáticas, as quais você já citou, qual é o comportamento do oftalmologista aí? Que às vezes até pode existir lesão já inicial, que prenuncia uma doença reumática no futuro, mas o inverso também. O indivíduo tem manifestações, lesão de pequenos vasos, que não são perceptíveis ao oftalmoscópio, e você sabe que tem umas 5, 6 doenças reumáticas que começam desse jeito. Retarda-se o diagnóstico, retardamento do diagnóstico, a doença já está avançada até no sistema nervoso. Então esse é um outro problema, né? Esse é um detalhe, por exemplo, que a gente chama a atenção da população para não fazer exame de óculos numa ótica. Porque o exame de óculos, simplesmente um aparelho calcula o grau, prescreve o óculos e o paciente vai para casa. Mas quando isso ele é passa, legal? não é legal, mas existe muito praticado, principalmente nas grandes cidades. O indivíduo perde a oportunidade, naquele momento que ele está com dificuldade visual, de passar por uma consulta oftalmológica. Uma consulta oftalmológica não é apenas levantar qual é o grau, quais os óculos ele precisa utilizar. Existe uma rotina no exame onde os olhos são examinados detalhadamente. E, em se tratando do fundo do olho, é a oportunidade de observar a retina, observar como está a sua circulação, áreas da retina relacionadas com o sistema nervoso central, a circulação relacionada com as repercussões, as doenças circulatórias, o sangue, doenças sanguíneas podem se manifestar no fundo do olho, doenças reumáticas, doenças infecciosas. Então, aquela consulta oftalmológica é uma grande oportunidade para, às vezes, descobrir uma doença que o indivíduo nem sabe que tem, ou que ele, na consulta, na história, na queixa dele, ele pode relatar, porque o oftalmologista não vai perguntar só sobre o olho. Ele vai perguntar como está a sua saúde, vai perguntar se ele tem alguma doença. Naquele momento, o paciente pode informar, eu tenho uma dor em tal lugar, eu tenho febres, eu tenho alguma coisa, que ele ainda não consultou o clínico. Mas o oftalmologista pode ser o primeiro profissional a levantar a hipótese de um diagnóstico de uma doença sistêmica, através da história, através dos exames, através do fundo do olho. Então pode-se descobrir uma doença em um órgão à distância, realizando uma consulta oftalmológica, realizando um exame de fundo de olho. Sérgio, quer dizer, você está chamando a atenção, até para um problema importante, que cabe também ao oftalmologista fazer história. Mas, infelizmente, eu não sei, isso acontece sempre? Ou só se limita só aquele exame rapidinho lá?
Doutor Ramiro, você pode ter certeza que os grandes oftalmologistas, os grandes profissionais... Não, esses aí eu tenho. Fazem a história assim. Eu, como orientador dos residentes, sempre bati nessa tecla. Vamos prestar atenção na história, vamos fazer uma história mais demorada, vamos atentar para as queixas do paciente, a idade do paciente, a procedência dele, o hábito dele, as doenças sistêmicas, antecedentes de doenças na família, porque existem doenças oftalmológicas hereditárias. Então, toda a história, o exame clínico do paciente é importante para o oftalmologista. Então, é preciso que o oftalmologista, na confecção da sua história, relate esses dados, principalmente os mais importantes. E não simplesmente, eu estou com dificuldade visual. Então, se o oftalmologista simplesmente toma nota que baixa de acuidade visual há tanto tempo e falar que isso é história, pois é, esse não é o oftalmologista que a população merece. Não, porque isso é grave, porque tem uma lesão ocular fora da retina, por exemplo, uma uveíte, ela pode preceder por 10 anos o diagnóstico de uma doença reumática grave, chamada espondilite anquilosante, que ataca a coluna. 6 a 7 anos. Começa no olho e deixa a doença evoluir na periferia e eu devia estar tratando só do olho. E mesma coisa nas vasculites reumáticas, né? Então vamos ajudar aqui o nosso telespectador. Como nós leigos ficamos sabendo que estamos diante de um profissional que está agindo corretamente ao receber um paciente? Bom, no primeiro caso, quando a manifestação ocular vem depois, existe uma doença chamada arterite células temporais, um nome meio complicado, mas quer dizer inflamação dos vasos aqui da cabeça e também dos olhos. Essa arterite, sabe qual é o sintoma principal? Dor de cabeça, que não passa com nada. Dor de cabeça. Às vezes, a mandíbula aqui não obedece aos comandos, chama claudicação de mandíbula, né? Dor nas articulações, que fica tomando às vezes benzetacil, tomando antibiótico. Quer dizer, aí o reumatologista, primeira coisa que ele tem que pedir é um exame de fundo de olho. Ele que tem que pedir, porque vai primeiro, não vai para o oftalmologista. Então tem uma doença, Sérgio, tem a doença de Berset, é um nome complicado, Berset, né? Era um dermatologista turco, não libanês, né? Precisa ficar claro, que começa com afta na boca, ulcerações na boca e no escroto, e na mulher na vagina. Fica 5, 6 anos. Quando ele vai para o oftalmologista, já perdeu 80% de visão. Então, a medicina é interdisciplinar. Não tem esse negócio, né, que você falou, não, vou passar um óculos e pronto. Não, tem que investigar. Professor, isso faz aumentar de importância nessa relação o clínico geral? Eu tenho uma visão aí, primeiro, que o especialista, todo especialista tem que ser um clínico geral. Antes tem que ser. Agora, o clínico geral, ele é um triagista. Da mesma forma que... Então, mas ele precisa ter qualificação suficiente para dizer esse paciente aqui é para tal especialidade, este outro para outra especialidade? Isso. Nos Estados Unidos chama porteiro. Médico porteiro, sem, com todo respeito, denegrir da imagem de qualquer profissional. É o que fica na porta para fazer a triagem. Porque é uma triagem errada, porque você imaginou o sujeito ir 20 vezes em 20 metros para chegar? Por quê? Porque foi feita uma triagem errada. E aí cabe ao especialista, ele tem que ser um clínico geral, um indivíduo que entende de medicina. Professor, mas eu gostaria aqui que o doutor Sérgio complementasse a resposta à pergunta de como eu identifico um profissional que está agindo corretamente como oftalmologista. É aquele que parece ser curioso, que pergunta tudo sobre o meu histórico médico de saúde, ou aquele que é sisudo? Não, claro. E se limita às questões dos olhos? Claro que não só o oftalmologista, mas todo médico que se dedica mais, conversa mais com o paciente, que quer saber não só daquela queixa dele,
quer saber de como está toda a sua saúde, os seus antecedentes, o que aconteceu até ali, sobre a sua família. Claro que isso demanda tempo. É preciso que o profissional gaste algum tempo se informando, se inteirando, não só daquela queixa específica, mas de tudo que pode estar relacionado àquilo. E, lógico, não só o oftalmologista, qualquer especialista ou subespecialista deve ter esse interesse em saber sobre todas as possibilidades que estejam relacionadas com aquela queixa ou aquele problema que ele apresenta. Doutor Sérgio, o senhor já tomou algum chazinho receitado pela vovó? Acredito que quando era criança, sim, sem dúvida. Eu acho que todos nós já tomamos. E os chás, como o Dr. Hamid já disse, até em outras oportunidades, talvez ele tenha um grande efeito placebo, efeito psicológico, e o efeito também de tomar líquido. Eu até acredito, me lembro do chá de picão, indicado para hepatite e outras doenças, que eu acredito que o grande volume de líquido, doenças renais como cálculo, o grande volume de líquido que se ingere é que talvez tenha um maior efeito. Como o Dr. Hamid já disse aqui antes, como que se pode esperar de uma planta uma quantidade do efeito ativo que tenha o resultado suficiente comparado com o medicamento que levou anos, que gastou fortunas para ser desenvolvidos? Aquilo não foi de um dia para outro, não foi do nada. A planta não teria essa concentração do agente químico tem um inverso, viu, Elton? Tem um inverso, que essas plantas, esse chazinho, pode matar também. Por exemplo, vamos dar um exemplo histórico aqui, quando se descobriu a digital, que nós já falamos aqui, que é um remédio, um tônico para o coração. Até foi uma pessoa, uma fazendeira lá, uma raizeira, que ela viu isso, né, e começou a usar, mas só que 70% das pessoas morriam por causa da planta. Aí um médico, vendo aquilo, ele descobriu que eles morriam por causa do efeito tóxico. A dose era muito alta e o indivíduo morria às vezes de diarreia, vomitando. Ele diminuiu a dose, né, 10 vezes menos, resolveu o problema do coração. Então, está na dose. Mas em relação à avó, já que a avó aqui está na conversa, a vovó, ela pode errar nisso, mas ela pode acertar em diagnósticos. Por exemplo, muitas avós faziam diagnóstico de sarampo só de olhar. Sarampo, catapora, já teve vários filhos. E que às vezes o médico não fazia, viu Sérgio? Né? Tem diagnósticos, eu cheguei até a presenciar, feitos de sarampo, na realidade eram lúpus eritematoso, que é uma doença que parece com sarampo, mas não é. Bem, nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto de Vista está de volta. Nós estamos conversando com o professor Hamid e com o oftalmologista Sérgio Murilo. Nós temos aqui algumas perguntas de telespectadores. O Natal do Cássio Rezende indaga: qual ou quais problemas podem ocorrer em quem usa colírio indiscriminadamente, receitado por leigos ou farmacêuticos? Vamos esclarecer aqui. Vamos deixar a figura do farmacêutico de lado. Vamos perguntar sobre o atendente de farmácia. O empurroterapeuta? Exatamente. Sérgio. Bom, quando se fala em uso indiscriminado de colírio, o primeiro temor do oftalmologista é o uso do corticoide. O colírio, que contém o corticoide para tratar doenças inflamatórias ou alérgicas dos olhos, que é muito utilizado na oftalmologia. E quando se usa esse colírio de corticoide de maneira prolongada, corre-se o risco de desenvolver aumento da pressão intraocular, risco de desenvolver a doença chamada glaucoma. Então, por isso que sempre o oftalmologista, na sua prescrição, ele relata por quanto tempo deverá usar aquele colírio. Então, se o paciente usa aquele colírio para uma irritação, melhorou,
daqui mais, o próximo mês, surge a irritação, ele fala, por que eu vou a uma nova consulta? Se aquele colírio foi bom, então eu vou utilizar novamente. E sempre que irrita, ele volta a utilizar. Então ele está fazendo uma automedicação. Só que ele não sabe que após 6 meses, após 1 ano, ele pode desenvolver uma doença gravíssima chamada glaucoma, que pode levar à cegueira se ele insistir nisso por alguns anos. O glaucoma não tem cura. O glaucoma, ele não tem cura, ele pode ser controlado. Então, uma vez que desenvolve o glaucoma, a pessoa deve usar o medicamento para o resto da vida para que ele não continue tendo perdas. Ou seja, eu acho que valeria a pena tocar nesse assunto, porque ele está afeto também a mim em relação ao corticoide, que o corticoide tomado por via oral, da mesma forma, que precisa ser por muito tempo, mas ele tem algumas pessoas que têm predisposição para ter catarata. Inclusive a incidência de 2, 3%, naquelas de ângulo aberto. Então não é todo mundo, porque é um medo que os pacientes têm, que estão tomando... Não, ouvi falar que pode dar... Não, calma lá. Depende da dose, depende do tempo e de predisposição. Agora eu pergunto, localmente é pior do que sistêmico, Sérgio? Então, talvez por isso? O corticoide, quando é local, o grande perigo é o glaucoma. Quando é sistêmico, ele não causa glaucoma normalmente. Quando é utilizado através de comprimidos ou injeções, por tempo prolongado, aí já tem o risco da catarata. Então, são dois efeitos colaterais dos corticoides relacionados com os olhos de maneira diferente. E o que é tempo prolongado? O corticoide tópico, o colírio, ele acima de 1 mês já é considerado um tempo prolongado. O corticoide ele é muito seguro para ser utilizado até 1 mês, 2, 3 meses, desde que faça o acompanhamento com o oftalmologista. O oftalmologista, sempre que ele acompanha um paciente que usa o corticoide, ele realiza, por exemplo, a medida da pressão intraocular. Ele sempre tem essa preocupação. Sérgio, uma pergunta aqui muito pertinente. Qual é o valor máximo da pressão ocular? Porque uns falam 20, outros 22. A Sociedade Americana fala que tem que prolongar para 24. Porque também se fabrica indivíduos que não têm glaucoma. Uhum. Como é que você vê isso? Na verdade, não existe um número exato de uma pressão normal. Porque na população, existem indivíduos com pressão de 18, que pode ter glaucoma, e existem indivíduos que com 24, 25 e que não tem glaucoma. Não. Então, existe uma faixa de tolerância. Então, deve-se levar em consideração aquela curva de Gauss, onde existe uma determinada medida que é mais provável que tenha o glaucoma, mas não podemos determinar com um número exato é glaucoma. Não, pois é, como a pressão arterial. Ninguém pode falar que o indivíduo está com 13 por 9,5 que tem pressão arterial por causa desse desvio padrão que o doutor. Mas como é que o oftalmologista, o indivíduo que tem glaucoma, não se baseando nisso, quais são os outros elementos para ele fazer o diagnóstico? Claro, o glaucoma não é diagnosticado só pela medida da pressão. Existem alterações nos olhos, como no fundo do olho, no nervo óptico, que pode ser um sinal de que tenha ou não glaucoma. No local onde ocorre a circulação do líquido do humor aquoso, chamado seio camerular, então análise pelo oftalmologista dessa região é importante, e também o campo visual, que é um exame complementar. Então, o diagnóstico de glaucoma não é feito apenas pela medida da visão, da pressão. Uma pressão alta, logicamente, vai levar à suspeita e, após isso, uma investigação, realizando esses exames complementares. Daqui é um exame de triagem só. Exato. E tem que ser cauteloso nessa determinação da média. Exato. Esse cuidado em dar o diagnóstico do glaucoma é muito importante, porque, às vezes, se não for cauteloso, pode dar o diagnóstico a uma pessoa que não tem glaucoma, trazer um transtorno para aquela pessoa, gastos excessivos. Mas também não pode esquecer que pode estar diante de um glaucoma e deixar passar desapercebido e não tomar esse cuidado, não fazer o check-up com os exames necessários para definir se tem ou não o glaucoma. Doutor Sérgio, vamos responder aqui algumas perguntas de telespectadores. Por exemplo, a Nadir diz que é sua paciente que fará uma cirurgia com o senhor
de deslocamento da membrana da retina e indaga, com o tempo a doença pode retornar? O descolamento da retina, normalmente, uma vez tratado, dificilmente retorna. Lógico que em medicina nada é tão exato, tão garantido. Mas exige alguns cuidados adicionais? Claro, existe cuidados, mas também, muitas vezes, existe até uma neurose da pessoa que submeteu uma cirurgia de descolamento de retina e não pode fazer mais nada, nenhuma atividade. Não é bem assim. Então, tomar alguns cuidados, principalmente relacionados aos traumas, é importante, mas não também carregar aquela neurose, aquela preocupação que a qualquer momento a retina pode descolar novamente. Isso não é verdade. Retinas bem coladas dificilmente se descolam novamente. O Carlos Augusto Queiroz parabeniza o programa. Obrigado ao Dr. Sérgio pela capacidade, competência e humanidade com que trata a todos. E a Marília diz, os exames a que o Dr. Sérgio está se referindo são praticamente impossíveis de serem feitos na rede pública que assiste à população carente. Existem atualmente alguns exames na rede pública, no hospital escola, com algumas dificuldades para serem realizados. Às vezes, os equipamentos podem sofrer algumas avarias em transporte, quando se desloca de um local para outro. O tempo de uso desse equipamento também, que são equipamentos caros, mas que são intensamente utilizados. Os aparelhos da oftalmologia do Hospital Escola na área de retina já estão próximos de completar 20 anos de uso e às vezes o uso é muito intenso. Isso é muito tempo? Isso é muito tempo para um equipamento. Hoje os equipamentos na oftalmologia, primeiro que eles já se tornam obsoletos com 10 anos de uso, por pressão dos fabricantes. Segundo, que no serviço público os equipamentos são utilizados exaustivamente. E tem uma manutenção boa? Existe, a melhor forma é a chamada manutenção preventiva, onde se paga um preço muito elevado para o fabricante mandar o seu técnico do Rio de São Paulo fazer a inspeção do equipamento a cada 6 meses. E só o fabricante pode fazer isso? Normalmente o fabricante é que faz, ele que tem o técnico. Eles não oferecem treinamento para outros técnicos para que se tenha o conhecimento. Geralmente são engenheiros eletrônicos que fazem a manutenção. E para a instituição pública, normalmente tem um preço elevado. Não é tão simples ter essa manutenção preventiva para que o aparelho esteja funcionando certinho o ano inteiro. Então, às vezes paga caro por uma manutenção preventiva, às vezes paga-se muito caro para consertar o equipamento que sofre uma avaria. E essa questão da manutenção que não é feita com essa regularidade que o senhor se referiu, ele pode distorcer resultado? Não, na verdade resultados não, porque o médico está sempre atento à qualidade dos exames. Se o equipamento começa a falhar na realização do exame, isso é logo percebido e é suspenso a realização desse exame. Uma outra pergunta aqui de telespectador. A pessoa que usa o óculos bifocal pode usar óculos bifocal central? Deu para entender a pergunta? Esse bifocal central não é um tipo de lente comum. Provavelmente, se existe o bifocal central, seria um óculos muito específico para uma determinada atividade, em que a pessoa precisa enxergar para longe na parte de cima da lente e para longe na parte de baixo. Não sei que atividade é essa. E de perto na parte central. Talvez exista algum engano nessa descrição dessa lente. E uma telespectadora indaga. Ela diz que tem hipertiroidismo, toma medicação para depressão e está na menopausa. Tem uma alergia e coceira constante nos olhos. Vai ao médico e ele somente receita colírio. Pode ser alguma coisa decorrente de suas doenças que estão referidas aqui? O hipertiroidismo, depressão, menopausa? Acredito que não. Essas doenças normalmente não se relacionam. É mais provável, se for um quadro alérgico, deve-se investigar ao máximo possível para descobrir qual é a causa dessa alergia. Esses colírios usados para clarear os olhos, que as pessoas usam sem receita médica,
Qual a consequência disso? Então, o colírio utilizado para clarear os olhos, ele tem um princípio na sua formulação que causa a vasoconstricção. Porque muitas vezes o olho vermelho é por dilatação dos vasinhos da superfície do olho. A alergia causa, contato com a água da piscina, com o cloro, vai causar o olho vermelho. E utiliza então o colírio que tem o componente vasoconstrictor. Uma vez ou outra, para ir numa festa, para ficar com os olhos clarinhos, até que é válido, mas não pode esquecer que aquela substância que causa a vasoconstricção no olho, ela pode ser absorvida e, se o indivíduo for portador de uma doença cardíaca, e se ele utiliza isso repetitivamente, essa substância cai na circulação. Às vezes, mesmo em pequena quantidade, ela pode colaborar para o fechamento de uma coronária. Então, pode ser cardiotóxico quando se utiliza de maneira abusiva colírios que contêm vasoconstrictor. Então, aquilo não é tão simples. Até há pouco tempo era vendido, até no supermercado, esses colírios do tipo Lerim, Moura Brasil, Claril. Então, a população, muitas vezes, por falta de orientação, fazia uso desses colírios de maneira indiscriminada, não sabendo dos riscos que estavam sujeitos. Professor Hamid, eu quero aproveitar aqui, já que foi abordado a questão da influência de doenças reumáticas nos olhos, e doenças reumáticas são a especialidade do senhor. São todas as doenças reumáticas que podem acarretar problemas nos olhos? Não. São algumas, mas não é um número pequeno. Tem 10 tipos de doenças reumáticas, gravíssimas às vezes. Por exemplo, uma muito conhecida é o lúpus. O lúpus, às vezes, pode se manifestar antes de manifestações de pele, por alteração na retina. Até o doutor Sérgio aqui entende muito melhor. São manchas chamadas algodonosas, porque parece um algodão, entendeu? Já comprometendo. Tem essa doença de Berset que eu falei, que dá uma vasculite posterior no olho, que pode levar o indivíduo à cegueira se não for tratada imediatamente. E como é que ela se manifesta? Fácil diagnóstico, ulcerações orais e ulceração no escroto ou na vagina. E tem uma outra doença, viu, Sérgio? Essa você conhece muito bem, é uma doença aparentada com lúpus, que é antifosfolípide, que dá uma trombose nos vasos da retina. E começa como? Pode começar com uma úlcera ou aborto de repetição. Quer dizer, isso é importante do ponto de vista de saúde pública. A mulher que teve 3 abortos consecutivos, ela pode ter essa doença. E, finalmente, a arterite de células gigantes, que é uma inflamação das artérias do cérebro, que tem manifestações no sistema nervoso, que começa como? Primeira manifestação, o indivíduo ter visão dupla, por exemplo, né? Ele está vendo 2 coisas. Ou embaçar a visão, né, Sérgio? Ele ter uma amaurose fugaz, quer dizer, uma perda instantânea da visão. Isso já deve chamar a atenção para procurar o oftalmologista. E outras, uma polimialgia reumática, essa que parece fibromialgia, e muitas vezes, mas não se alarmem os portadores de fibromialgia. Parece com ela, mas tem diferenças, né? Tem diferença, porque essa dor que o indivíduo tem, geralmente de manhã ao acordar, ele tem uma rigidez nas articulações, principalmente dos ombros e da bacia, ele não consegue andar. E isso fica anos e anos desse jeito, com dor, tratando de fibromialgia, e o indivíduo tem uma doença grave nos vasos do cérebro e dos olhos. E outra, para terminar, é uma doença de nome de japonês, arterite Takayasu. Arterite Takayasu, ou doença sem pulso. Começa o indivíduo, vai no médico, não acha o pulso, fala, não, isso não é nada não. Ou pressão arterial muito alta, hipertensão arterial. E aí o indivíduo começa com problemas na visão, né? Começa a não enxergar. Pode ser tarde. Só, felizmente, essa é uma doença
relativamente rara, né, Sérgio, para vocês? Muito rara, e é uma doença que afeta diretamente os vasos, né, as grandes artérias, e também, consequentemente, por diminuir o fluxo sanguíneo, diminuir o fluxo sanguíneo para o cérebro, para os olhos, vai manifestar suas alterações. Doutor Sérgio, uma senhora pergunta aqui, a Ana, se o senhor atende por plano de saúde. A gente tem dito muito aqui que a vinda de profissionais de medicina e de outras áreas aqui ligadas à saúde ao programa não tem qualquer conotação comercial. Eles vêm aqui, esses profissionais, exatamente para esclarecer aos nossos telespectadores sobre doenças, como tratá-las, como preveni-las. Não tem qualquer objetivo comercial. Mas as respostas dos profissionais normalmente geram interesses das pessoas que estão do outro lado nos assistindo em ter uma consulta com esse profissional. Então, o senhor, por favor, nos diga, o senhor atende por plano de saúde? Sim, tá bom. Atendo. E o nome do Dr. Sérgio Murilo está no catálogo, né? Basta consultar que a senhora saberá onde encontrá-lo. Dr. Sérgio, alguma recomendação para o nosso telespectador? Sempre a gente fala sobre oftalmologia, sobre consulta para óculos, que é importante procurar o oftalmologista, não simplesmente comprar os óculos nas lojas ou lojinhas de óculos, porque não perder a oportunidade de fazer uma consulta e às vezes até descobrir uma doença dos olhos que não sabia que tinha, ou às vezes até a oportunidade de descobrir uma doença do organismo através dos olhos que nem imaginava que teria. Rapidinho, o professor Hamid já disse aqui que as doenças reumáticas são mais de 100. E as doenças dos olhos? Mais de 1000. Especificamente da retina, mais de 1000. O que significa que há necessidade de procurar um oftalmologista com regularidade. Muito importante, assim principalmente... como nas demais doenças também, né, professor? Principalmente após os 40 anos, é fundamental. Tudo sobra para nós, né? Doutor Sérgio, muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos. Professor Hamid, muito obrigado. Até a próxima semana. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Amanhã nós estaremos de volta. E amanhã nós vamos tratar aqui mais uma vez de assuntos ligados ao Instituto dos Cegos. Eu espero que pela última vez, para sepultarmos essa história das denúncias contra o Instituto dos Cegos. Nós traremos aqui mais alguns internos que darão mais algumas versões aqui sobre o que está acontecendo lá no Instituto. Até amanhã, se Deus assim o permitir. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.